Olá, meu povo, bom estar de volta, pessoal, com vocês. Iniciamos agora o 19º episódio do canal Politicar com Alexandre Aquino e nós temos muito assunto para abordar. Eu gostaria de começar inicialmente a nossa conversa abordando sobre o Carnaval de Salvador. Eu tive a oportunidade de conhecer e gostaria de tecer algumas considerações referente ao seu contexto que aborde a política e a gestão pública. Em seguida, comento sobre a manifestação que está agendada para o dia 15 de março agora, em apoio ao governo federal, mais especificamente à figura do presidente Jair Bolsonaro. Também comento sobre o coronavírus, na verdade, a enxurrada de fake news para se evitar adquirir, ser contaminado pelo coronavírus. E finalizo falando algumas novidades que têm surgido no município da Serra, e também não é tão novidade assim, sobre o posicionamento do pré-candidato do PSDB na Serra, o deputado estadual Vandinho Leite. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem bastante, para a gente poder cada vez mais evoluir e melhorar o nosso canal. Então, partindo para a nossa conversa, a primeira questão é referente ao Carnaval de Salvador. Bom, o que eu observei é o seguinte: o Carnaval realmente é um espetáculo gigantesco que envolve diversas variáveis, e uma delas, principalmente, é a aceitabilidade, a incorporação desse evento do Carnaval na cultura do soteropolitano especificamente, que a gente observa que outros municípios também, sem ser de Salvador, possuem grandes eventos carnavalescos, como por exemplo Porto Seguro, que é outro ponto que também tem extrema animação e envolvimento dos moradores da cidade. Aliás, Porto Seguro tem o turismo como a sua maior fonte de renda. Então há um estímulo dos moradores, e além dos comerciantes, evidentemente, que é a maior parte interessada, mas dos moradores, para que haja movimento, porque eles também, de uma certa forma, mesmo que na informalidade, conseguem ganhar seu dinheirinho através do turismo. Mas voltando ao cenário do Carnaval de Salvador, essa foi a primeira impressão que eu tive. Precisa haver uma incorporação de um evento desse porte na cultura do local. Quando nós chegamos em Salvador, nós vimos que as pessoas respiram o carnaval. Então, com todo o transtorno que causa no trânsito, na questão da limpeza pública, na superlotação dos locais, etc., isso é relevado tanto pelo turista, logicamente, que ele vai lá esperando que vai encontrar realmente esses tipos de empecilhos, mas também pelos moradores, porque para eles essa movimentação que tem de pessoas dentro da sua cidade é interessante, porque isso estimula o turismo, estimula o comércio e estimula cada vez mais uma fonte de renda perpetuada, além da própria diversão, da alegria que o baiano, assim como os turistas, também poderão curtir. Isso aí ficou evidenciado, tá? Então, assim, e uma outra questão muito importante: existe claramente uma parceria do poder público com o poder privado. Nós temos lá, bem claro, que como é um evento gigantesco, enorme, está no calendário oficial, e isso aí é muito importante, porque há uma participação do município nesse sentido, em termos de organização, de disponibilização de policiamento. Existe um planejamento nesse sentido. A questão da área de acesso, aonde passam os trilhos elétricos, os blocos acompanhando os trilhos elétricos, onde estão as pessoas ali localizadas assistindo, é bem vigiado, tem muito policial, e principalmente há um respeito extremo das pessoas com a força policial de Salvador. Lá a gente não vê ninguém questionando ou impedindo a passagem de um policial no meio de uma multidão. Pelo contrário,
foi até muito interessante a gente ver, quando vinha uma fila de policiais no meio da multidão, as pessoas abriam espaço igual o cajado de Moisés. Né? Então, assim, é muito interessante ver o respeito à instituição também da PM da Bahia. Outra questão que envolve também o Carnaval de Salvador, isso ainda foi construído da noite para o dia, mas existem diversos pontos que podem ser discutidos que acabaram repercutindo nesse respeito demasiado com a força policial baiana. Tá? Isso não é só em Salvador, isso é no estado inteiro. A forma como que as pessoas respeitam a autoridade da polícia baiana. Bom, outra questão também que pude observar no Carnaval de Salvador é que realmente produz uma enormidade de lixo, sujeira nas ruas, urina, as pessoas urinam mesmo na rua, um odor, um cheiro, um fedor, uma catinga de urina tremenda, né? Junto com cerveja e mais algumas coisas, e aí você tem, logo que acaba, aí as pessoas estão convivendo ali e deixam aquele fedor cair matando lá. Logo que acaba, mas olha só como que é a questão. Logo que passa o último bloco, vem um batalhão de pessoas para limpar, ou seja, servidores da prefeitura, os famosos garis, né, para limpar, né, os famosos e valorosos garis, junto com uma frota de caminhões, né? Então vem uma tropa de gari acompanhada de uma frota de caminhões para limpar toda a via, limpar todos os locais aonde se passavam as multidões, tudo de forma muito ágil, muito rápida, né? Fazendo asepsia na via pública. Então isso aí tudo é muito planejado e assim, é uma questão que talvez para um, para outro, fala assim, nossa, que misericórdia, um lugar desse eu não ia nem pensar em chegar. Mas é isso que eu estou falando, que aquele evento ali é um evento tão grandioso, tão mágico, que as pessoas ali se envolvem de uma certa forma, que aquilo ali fica irrelevante, né? Mas de qualquer maneira o poder público não deixa de agir, né? Para poder que esse sucesso do evento, que é o sucesso do evento a nível mundial, o Carnaval de Salvador, assim como a Escola de Samba no Rio de Janeiro, e está crescendo também a atração turística do Carnaval de Vitória, espero que venha a crescer ainda mais. Isso aí é toda uma parceria do poder público junto com o poder privado, porque o poder privado, da sua parte, também investe em atrações, né? Por exemplo, os próprios blocos, a maioria, né, é pago não pelo poder público, mas sim pelo poder privado, ou então por pessoas que fazem parte dos blocos ou que frequentam os camarotes. Então existe todo um combinado para que seja um sucesso esse evento e que isso aí traga renda, né, traga movimento para a cidade, traga prosperidade para as pessoas que moram na cidade, não só na época do carnaval. Porque o que acontece? Muitos vão lá, eu fui testemunha disso, né? Muitos vão até o Carnaval de Salvador para curtir o Carnaval de Salvador e não conseguem fazer turismo. Por questões de obrigações, de compromissos, não tem como continuar depois da quarta-feira de cinza ou mais à frente, e aí não acontece de conseguir fazer o turismo na cidade. E aí fica a vontade de retornar para conhecer, por exemplo, as praias de Salvador, as praias que vizinham Salvador, conhecer alguns pontos turísticos nesse sentido, que não conseguem visitar durante o Carnaval. Então, esses eventos continuam repercutindo muito depois, na verdade, para todos sempre, do Carnaval. Então, esse tipo de evento, ele tem muitos benefícios, ele tem transtornos, obviamente, mas tem muitos benefícios. E aí é que eu falo, isso depende muito do ponto de vista e da concepção da cultura do local. Eu não sei se isso caberia, por exemplo, no município de Vila Velha.
Não sei se caberia isso no município de Vitória, né, um evento desse porte, né, não sei. Porque nós já tivemos o Vital, que era uma micareta, o Carnaval Fora de Época, que era um sucesso, que se tivesse continuado, talvez estivesse muito próximo do patamar que está hoje o Carnaval em Salvador, mas por uma questão, né, da população que ali morava no entorno, que se sentia incomodada pela opção do trânsito, pela dificuldade de se locomover, né, pelo número de pessoas, pelo mau cheiro que surgia, etc. e tal, né, isso aí acabou definindo o fim, né, do Carnaval Fora de Época do Micareta, que era o Vital. Nós temos ainda outro evento para citar, que é o Festival de Música de Alegre, que também já estava a nível nacional, assim como o Vital. Pessoas de renome nacional, artistas de renome nacional, que vinham e traziam muita gente do Brasil inteiro. E que depois também vinham para turistar, porque não ficavam só na época do período do evento, né? Que também não tinham tempo, teriam que voltar para suas residências depois, mas ficava aquela vontade de voltar. E também acabou o carnaval, o Festival da Canção de Alegre, que também era um sucesso, mas aí faltou o quê? É isso que eu estou querendo abordar, o Carnaval de Salvador. Porque o mais curioso de tudo é como que eu fui parar no Carnaval de Salvador. A minha esposa, um dia, ela chegou para mim e falou o seguinte: meu amor, eu não posso morrer sem antes conhecer o Carnaval de Salvador. Pode ficar tranquilo que não tá para morrer não, graças a Deus tá com saúde. Mas vocês notaram a essência dessa frase? Vocês notaram que esse é um evento que tem uma divulgação, que tem um apelo, que tem uma penetração tão grande na camada social das pessoas, nas pessoas como um todo, nas diversas camadas sociais, nas diversas mesmo, da mais baixa à mais alta, da atratividade do Carnaval de Salvador, que minha esposa falou que não poderia morrer sem antes conhecer. Imagina milhões de pessoas pensando da mesma maneira. É um sucesso, né? Então assim, o Carnaval de Salvador é um case a ser analisado nesse âmbito, né? Então assim, existem questões de gestão pública envolvida, existem questões de políticas públicas, no caso aí, políticas de incremento do turismo e da cultura do local. Nós vimos lá diversos trios. Eu não pude deixar, em alguns momentos, de observar como que também ficou claro a divisão de classe, né? Alguns no camarote, outros no bloco e muita gente se espremendo para poder assistir de forma gratuita. Então ficou claro o quanto, e essas pessoas, mesmo que alguns digam que tudo isso não passa de ser aquela teoria do pão e circo, mas elas querem esse circo. Elas precisam. Lógico que a gente tem que trabalhar o pão, tem que fomentar que se consiga o pão, mas ninguém vive só de pão. Tem que ter cultura, tem que ter alegria, tem que ter leveza na vida. E essas pessoas ali exprimidas, comprimidas, até mesmo oprimidas, muitas delas estavam ali no momento de catarse, estavam ali no momento de felicidade. Mas não pude deixar, mesmo feliz em estar ali, curtindo aquele momento, né, junto com a minha esposa e outros familiares, eu não pude deixar de ter um baita constrangimento em ver o quanto ainda nós temos diferenças de classe. Essa diferença que nós precisamos tirar. E assim, não com discurso, mas com prática. E não meramente pensando simplesmente em praticar um assistencialismo
O extremismo que hoje nós temos, sem ponderar, sem ter as pessoas como o foco principal, isso é a pior coisa que pode acontecer para a humanidade. E nós estamos tão negligentes desse ponto que nós preferimos ignorar as questões mais evidentes que estão nos prejudicando para poder temar em cima, muitas vezes, de uma ideologia que está podre, que está carcomida. O que eu defendo e sempre defenderei é que nós temos sim que ter um incentivo para que as pessoas busquem mais educação, e nós temos que oferecer essa possibilidade de se ter mais educação, mais trabalho, melhoria da renda. É como os países do primeiro mundo. Nós temos que ter como meta países do primeiro mundo, não nos compararmos com os países do primeiro mundo, mas ter como meta, como ambição, chegarmos naquele momento que eles já chegaram hoje. Tudo bem que muitos são países de milênios, nós somos um país novo, mas ainda temos condições de, com toda essa tecnologia, com toda a capacidade de raciocínio humano, de darmos uma acelerada nesse processo. Basta querer. Agora, enquanto nós estivermos buscando, como povo brasileiro, cada um puxar a brasa para a sua sardinha e não para a única sardinha, que são as pessoas desse país, nós não conseguiremos resultado. Continuaremos com pessoas oprimidas, continuaremos sendo constrangidos em ver essa situação. É isso que nós temos que acabar. E não é por disputa ideológica, e não é apoiando qualquer pessoa que vem com discurso populista, seja ele da esquerda ou da direita, ou do centro, ou do alto, ou do baixo, ou do inferno. Nós temos que apoiar e temos que lutar pela prática, pelo objetivo de se fazer o bem para quem quer que seja, por meio de um único caminho, trabalhando, fazendo aquilo que é ético, aquilo que traz eficiência, aquilo que produz melhor qualidade de vida, que entrega melhor qualidade de vida às pessoas. E isso não depende de ideologia da direita ou da esquerda. Independente da ideologia, todo caminho leva para o mesmo ponto. Se o indivíduo for um indivíduo interesseiro, egoísta, que é simplesmente se alcançar o poder pelo poder. Nós temos que superar essa fase. Então, tudo isso eu pude tirar de um evento como o Carnaval de Salvador. Essa é uma situação que eu gostaria muito que as pessoas entendessem e compreendessem, que nós não temos que seguir uma cartilha, que não a cartilha de ser humano, de pensarmos nas pessoas, de trabalhar com seriedade, com honestidade, com competência, com capacidade. Mas lógico, eu sim entendo que tem que se ter, a pessoa tem que ter a vontade de querer crescer. É nesse aspecto que eu vejo a meritocracia. Você dá oportunidades, a pessoa tem que abraçar essas oportunidades. Não acredito no assistencialismo puramente, mas eu acredito que nós temos sim, como Estado, que promover o bem-estar social. Nós temos que elevar o índice de desenvolvimento humano do Brasil. Nós temos que melhorar, enfim, a nossa qualidade de vida da população, assim como em outros países de primeiro mundo. Isso não vai acontecer enquanto ficar essa disputa mesquinha, essa coisa ridícula de direita e esquerda. Não vai a lugar nenhum. E não é ser isentão e nem ser centrão, porque uma coisa que eu não tenho é falta de posicionamento. O meu posicionamento é o ser humano, é fazer o que é correto, é fazer o que é certo, foco nas pessoas e não foco no poder, nas benesses que ele pode trazer.
para o indivíduo que assumiu o poder e para aquele grupo que o apoia. Pense bem nisso. Essa experiência do Carnaval de Salvador, ela foi muito enriquecedora em vários aspectos. Me diverti sim, mas volto a falar e finalizando essa fala. Não sem ter muito constrangimento por tudo que eu vi. Peço desculpa pela emoção, mas se tem uma coisa que eu desejo nesse mundo, que as coisas mudem. Eu tenho certeza que nós iremos conseguir. Eu tenho certeza. Porque eu não acredito que pessoas bem esclarecidas e também aquelas que não tiveram a oportunidade de serem pessoas bem instruídas e bem esclarecidas, mas que possuem às vezes mais sabedorias do que aqueles que sentaram num banco de faculdade, irão permanecer joguete na mão desses pústulas que se colocam como salvador da pátria, que de salvar a pátria não existe. Não existe salvador da pátria. O que existe são pessoas competentes, de boa intenção, sérios, honestos, que podem levar esse país a melhorar e a diminuir sim a desigualdade entre as classes, diminuir sim a desumanidade que nós vemos o tempo todo, todo dia. Nós temos essa capacidade. E eu acredito sim que vamos conseguir isso. Eu não quero acreditar que nós vamos manter essa posição ridícula de ficar defendendo pessoas que estão interessadas meramente em se alcançar e se manter no poder. Essa é a minha posição. Bom, referente às fake news do coronavírus, é impressionante como o povo gosta de inventar moda. Pessoal, vocês só acreditem naquilo que é bom para evitar ser contagiado pelo coronavírus do que for fonte oficial. O que é fonte oficial? Fonte governamental. Tá? Ou de alguma associação, entidade médica, porque não tem como você acreditar, né, que tomar uísque com mel vai salvar você de ser contagiado pelo coronavírus. Pelo amor de Deus, né? Não vai acreditar numa miséria dessa. Tá? Não vai acreditar, né, que farinha com alho vai resolver o seu problema. Também não vai. Então, olha só. Esse monte de fake news só ajuda a piorar a situação. Primeiro, para criar um frenesi que não é para ter frenesi nenhum. A questão é o seguinte: o coronavírus ele tem uma taxa de letalidade baixíssima. É lógico que ninguém quer ficar doente dessa miséria, mas não precisa entrar em pânico, né? Agora já não tem álcool absoluto. Eu acho que só vai voltar a ter álcool absoluto nas prateleiras daqui a 10 anos, porque todo mundo saiu comprando álcool absoluto igual louco. Como se vai ficar passando álcool absoluto o tempo todo. Aí quem precisa, por exemplo, nos hospitais pós-saúde, estão sem. Maravilha, né? Parabéns. Você é muito inteligente. Olha só, o que nós temos que fazer é ter precaução sim, principalmente no nosso dia a dia, mas sem histeria. Isso não vai ajudar em nada, isso não vai espantar o coronavírus. Isso é fake news. Histeria não deixa você de ser contagiado pelo coronavírus. O que você tem que ter é precaução e ouvindo as fontes oficiais, principalmente do governo. Então, Secretaria de Estado de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, o Governo Federal, o Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, Associação de Classe Médica, esses sim têm a capacidade de fazer a orientação sobre quais são as precauções a serem tomadas pelo coronavírus. Fora isso, esquece. Não entra nessa roubada. Não compartilhe essa miséria. O grande problema é que vem um idiota, coloca uma peste de uma fake news, aí vem mais uma pancada de idiota para espalhar essa miséria. Vamos parar com isso.
para raciocinar. É por conta de ter um monte de idiota que nós estamos nessa palhaçada de não vai e só desanda, só anda para trás igual caranguejo. Certo? Então vamos pensar nisso. Bom, uma outra questão que eu gostaria de abordar é referente à manifestação marcada para o dia 15 de março do presidente Jair Bolsonaro, em apoio do presidente Jair Bolsonaro. Houve um momento que o presidente postou no WhatsApp, em um grupo, um vídeo, onde nesse vídeo chamava as pessoas para participar do dia 15 de março, numa frente contra o Congresso Nacional e o STF. O presidente fez essa divulgação, incentivando essa manifestação, chamando a população em seu apoio. Bom, deixa eu comentar uma questão aqui. Eu penso o seguinte: direito à manifestação todo mundo tem. Eu estou descontente com o Congresso Nacional. Eu estou descontente com o STF, uma série de razões. Eu estou descontente com o governo federal, uma série de razões. Eu estou descontente com o governo municipal e por aí vai. Se eu estou descontente, eu vou fazer uma manifestação ou vou fazer um comentário, mas dentro da legalidade e da moralidade. O que eu não posso, principalmente como chefe de Estado, aí que eu não posso mesmo, é insuflar a população contra instituições estabelecidas. Não pode. São instituições que devem ser respeitadas, assim como o próprio governo federal. Então, assim, um chefe de executivo, o Bolsonaro tem que entender que ele é chefe de executivo, ele não é chefe de gangue, de bando. Ele é chefe do executivo, ele não tem que insuflar manifestação nenhuma. Ele pode, e lógico, como qualquer cidadão, ter o direito de ser apoiado por uma multidão. Mas esse apoio tem que ser legítimo e vindo da própria população. Isso aí ficou parecendo uma articulação do governo federal. Né? O cara tão sem noção que quando fez esse tipo de divulgação, ficou parecendo que era divulgação, um apelo do governo federal, ou seja, uma ação do governo federal, chamando um monte de gente para poder apoiar e demonstrar poder contra o Congresso e o STF. O Congresso, sabe, olha só, a gente está no Estado Democrático de Direito. Você aí que pensa que em algum momento as Forças Armadas vão se levantar, e, gente, isso aí para mim, o risco disso é 0,00001% de chance de acontecer. Não vai acontecer, a democracia está instituída. Então, para você mudar aquilo que você não concorda, é por meio do voto. Você só muda as ações dos seus representantes, mudando os representantes, aqueles que realmente refletem aquilo que você compreende que é o certo. Então não há outra maneira de se ir contra o Congresso senão pelo voto. Você pode chorar, berrar o que for contra o voto. Assim, a manifestação, eu também concordo que deixar um orçamento impositivo de 30 bilhões é um absurdo. Na verdade, para mim, o orçamento disponível para parlamentar, para emenda, tinha que ser, sabe de quanto? Zero. Sabe por quê? Quem tem que executar é o executivo. Esse tipo de coisa é simplesmente para poder dar valor ao mandato do deputado, para que ele apareça junto ao seu eleitorado, como se ele estivesse fazendo um grande favor. Então, assim, é para dar capital político a parlamentar, que o parlamentar vai buscar capital político em outro lugar, mas não no orçamento do executivo. Eu sou extremamente contra emenda parlamentar. Deve-se haver uma previsão, um planejamento, e deu uma discussão, inclusive no Congresso, para que se define logo quais são as verbas dos orçamentos e para onde vai. Por exemplo, por quê? Até hoje eu quero compreender. Quando vem um parlamentar e faz uma indicação parlamentar, faz uma emenda parlamentar, direcionando para uma determinada instituição, qual foi o critério de escolha? Eu já sei qual foi o critério de escolha. É aquela para me trazer maior repercussão eleitoral. Por algum motivo vai impactar isso dentro do meu campo político,
meus eleitores vão ficar muito satisfeitos, aqueles eleitores que não estavam satisfeitos comigo vão tornar-se satisfeitos, aqueles que estavam satisfeitos mais satisfeitos ainda, e por aí vai. Então é para quê? É para ajudar o capital eleitoral e não para atender a necessidade da população. Então assim, já começa o negócio, está tudo errado. Não tem, sou contra o capital. Então assim, fazer uma manifestação contra isso, beleza, gente. Tranquilo. Vai lá, faz uma pressão no Congresso. Mas não envolve essa questão de dar... O Jair Bolsonaro, ele é o presidente da República e ele não deve se manifestar contra isso. Ele deve se fazer uma conversa defendendo, né, a extinção desses 30 bilhões aí do orçamento impositivo ou negociando esse orçamento impositivo de forma política. Só que ele tem uma dificuldade tremenda de fazer política. É simples, ele ficou 28 anos fazendo figuração no Congresso Nacional. E agora, com o presidente da República, ele não está conseguindo fazer política. E isso precisa ser feito. Isso porque estamos no campo democrático. Não há outro caminho. É essa a razão de viver, inclusive, de existir do canal Politicar com Alexandre Aquino. É para que as pessoas entendam que é através da política que nós conseguimos transformar. Mas da política, não da politicagem. Dos acordos, dos discursos, etc. e tal. Da malandragem política. Fora isso. É que essa miséria cabe. Que ainda tem muita gente que pratica. Né? Então, isso aí tem que ser pensado. Tá? Eu penso que foi um erro do governo federal, mais um, né, para conta. Né? Eu torço para que essas coisas mudem, porque eu não quero que o Brasil vá um retrocesso. Eu penso que o Brasil tem que avançar e nós estamos muito atrasados em avançar politicamente, economicamente, socialmente, por aí vai. Moralmente, nós temos que avançar. Então, essa postura do presidente, eu penso que foi um grande erro, justamente por conta disso, que acabou ficando, né, parecendo que é, na verdade, um movimento orquestrado pelo executivo, ou seja, pelo próprio Jair Bolsonaro. E vou mais, gente, o Jair Bolsonaro não é salvador da pátria. Não pense e não vão desejar que ele resolva todos os problemas do país, que ele não vai resolver. Se você for acreditar nisso, primeira coisa que vai acontecer, você vai se decepcionar muito. Ele pode vir fazer um bom trabalho? Sim, desde que venha a se reformular como chefe de executivo e como político. Essa é a minha opinião. Continuando o nosso papo, referente a município da Serra, né? Nós temos lá o deputado Vandinho, ele está querendo se colocar numa posição da direita, né? Ou seja, ele está se posicionando. Isso aí não é muita surpresa, considerando que o Dória ele já se posicionou como direita. Assim, o PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro, ele em tese seria um partido de centro-esquerda, em tese. Né? Porque há muito tempo ele se tornou um partido de centro-direita. Só que o Vandinho está querendo deixar claro que, pelo menos no campo do PSDB estadual e mais especificamente na Serra, o PSDB vai ser direita mesmo. Então ele quer se botar nisso e muito possivelmente para surfar na onda que está tendo o governo federal nessa última eleição que teve, que arregimentou, que levantou a direita no país e derrubando o poder que estava até então, que era do Partido dos Trabalhadores, que todo mundo sabe, que defende a ideologia da esquerda. Certo? Então, assim, o deputado Vandinho Leite, ele não vai ter vida fácil. Ele nunca deixou, na verdade, de ser um vereador dentro do município, porque ele podia estar secretário de Estado de Esporte, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, ele podia estar, e pode estar, e está como deputado estadual, mas nunca deixou de fazer política, de estar junto com o eleitorado do município da Serra. Só que ele não vai ter vida fácil. Muito provavelmente, vem aí para disputar com ele o Sérgio Vidigal ou alguém muito forte com apoio do Sérgio Vidigal. Tinha, infelizmente,
faleceu justamente no sábado de carnaval o Cabo Porto, vereador do município da Serra. Faço aqui um parênteses para deixar aqui os meus pêsames à família Cabo Porto, que faleceu em um acidente automobilístico no sábado, dia 22 agora de fevereiro, junto com a esposa e o filho dele ainda pequeno. Foi triste ouvir essa notícia. Infelizmente aconteceu com a família e o Cabo Porto. Mais um acidente automobilístico, nossas estradas que nós sabemos que precisa melhorar e muito, e as concessionárias cada vez mais enrolando para se fazer as duplicações, as melhorias necessárias. Então eu faço esse parênteses para homenagear o Cabo Porto, que a gente acompanhava, era um dos mais atuantes no município da Serra, sempre ali junto com as demandas, com a população, fazendo embate político dentro da Câmara Municipal, não abaixando a cabeça, enfrentando muita gente contrária. Inclusive, ele era questionado por estar no Partido Socialista Brasileiro, defendendo o presidente da República, o Jair Bolsonaro, que é uma característica da maioria dos policiais militares, civis, das forças militares e dos policiais, defender a ideia do Jair Bolsonaro, presidente da República, mas ele ainda assim tinha respeito tanto do partido, do PSD, como das pessoas, e tristemente ele veio a falecer. O Cabo Porto, a gente estava acompanhando por toda a sua forma de atuar, pela sua forma de combater certos vícios que se tinha na política. Ele era um sério candidato, isso estava bem já alinhado, um sério candidato à Prefeitura da Serra. Infelizmente, não vai mais poder concorrer ao Executivo Municipal. É uma grande perda. Mas todo espaço vazio, ele rapidamente é ocupado na política. E na Serra não é o contrário. Está cada vez mais forte, né, o nome do deputado estadual Alexandre Chambim, que é do Partido Rede, do partido do prefeito, né? Estão ainda segurando, né, para dar um impulso, talvez, mais um momento à frente, mas muito provavelmente o candidato do Partido Rede e o candidato do prefeito atual, né, Aldifas Barcelos, é justamente o deputado estadual Alexandre Chambim. E aí vai ser um embate bom de se ver, né? O deputado federal o Sérgio, o deputado Vandinho, né, e o deputado Chambim. Vai ser uma batalha épica de se observar no município da Serra, se assim se concretizarem, né, as candidaturas. Muito bem, então nós finalizamos aqui nosso vídeo. Gostaria de deixar claro aqui que todo o meu posicionamento, existe uma fundamentação, todo o meu posicionamento, lógico, merece e pode ser questionado, mas não quero e não admito, não aceito pessoas que não sabem dialogar, discutir de uma forma respeitosa. Isso eu não admito. E deixar bem claro, com toda a divergência que eu possa ter com determinados políticos, eu respeito cada um, desde que se dê em respeito. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado mesmo. Gostaria de agradecer mais uma vez pela audiência de vocês e fechar, antes de, na verdade, finalizar totalmente esse nosso novo 19º episódio, gostaria de homenagear as mulheres. Agora, no dia 8 de março, já antecipando, né? Gostaria de homenagear a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e dizer que você aí, mulher, pense mais e haja mais vindo participar da política. É muito importante a participação da política. E eu gostaria de homenagear a todas as mulheres do mundo, citando aqui a minha esposa, Leslie Silva Nunes, citando a minha mãe, guerreira linda, pessoa maravilhosa, Maria de Lourdes Freitas Cunha, e também
uma amiga espetacular que agora está entrando na política, que sirva de exemplo para você aí que está me assistindo, que é a Renata Sepúlcro. Renata, bem-vinda ao campo político. Você que acompanhava o Cabo Porto, a gente tem acompanhado você que é uma liderança comunitária da Grande Jacaraípe, no município da Serra. Bem-vinda à política, bem-vinda à disputa que terá no campo eleitoral. Desejo que mais mulheres sigam o seu exemplo e também venham participar da mudança do nosso país. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.